Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vou trazer para vocês quatro conceitos de mídias sociais que eu acho que são muito importantes para as empresas se atentarem a eles. São os 4 Cs nas mídias sociais e tanto para aquelas pessoas que trabalham em organizações que estão no meio digital ou que fazem alguma interação no digital, quanto para aquelas pessoas que são empreendedoras e estão nas redes sociais, estão nas mídias digitais ou querem entrar nesse mundo, são conceitos importantes e que devem ser levados em consideração na hora de bolar estratégia. Então vamos lá. Primeiro, pensem num gráfico no qual o eixo vertical é o eixo da visibilidade. Quanto mais a gente sobe nesse eixo, mais visível nós somos. Quanto mais baixo, mais invisível. O eixo horizontal é o eixo da dificuldade. E conforme a gente vai avançando nesse eixo, a gente vai encontrando maiores dificuldades. Então, eu vou mostrar aqui para facilitar, né, para eu não ficar aqui na mãozinha, mas para vocês enxergarem um pouquinho como esses conceitos se encaixam nesse gráfico de visibilidade e dificuldade. O primeiro conceito, o primeiro C, é o C do conteúdo. Ele fica lá em cima, ele é bem visível e ele fica bem perto do zero, do fácil. Então ele é bem fácil e bem visível. O conteúdo é importante a gente pensar, principalmente as empresas pensarem, que 100% das pessoas que estão nas mídias sociais são consumidoras de conteúdo, não importa qual. Só que somente 10% faz curadoria desses conteúdos. Realmente consome aqueles conteúdos que lhe interessam, que separam aqueles conteúdos que são relevantes para ela, que não consome tudo, que foca. E somente 1% dos usuários das mídias sociais são produtores de conteúdo. As demais pessoas, elas compartilham conteúdos que já foram criados. Os produtores de conteúdo é apenas 1%. E isso é importante porque são comportamentos diferentes nas mídias sociais e que as empresas têm que ter isso em mente na hora de conversar com essas pessoas. O segundo C nas mídias sociais é o C da colaboração. No gráfico, ele já não está mais tão visível, ele começa a ficar um pouco menos visível, mas ainda está num nível fácil. A colaboração é a ação coletiva, é a cocriação, são as conversas. Nesse momento é importante as empresas perceberem que as conversas são muito importantes para criar essa interação com o usuário, para criar uma via de mão dupla aqui nas redes sociais, isso é muito importante. O terceiro C é o C de comunidade. Esse C já é bem menos visível e já começa a ficar mais difícil. Por quê? Porque a comunidade é uma coisa que tem um tamanho diferente, ela tem uma força, ela tem às vezes até um objeto social. Então, se a gente pensar nas empresas, existe a comunidade Apple, que dentro dela tem aquelas pessoas que realmente são fissuradas em Apple, consomem Apple e consomem conteúdo sobre Apple e querem saber sempre mais sobre os produtos, sobre os lançamentos, sobre as tecnologias. Ou então a gente pode pensar numa comunidade do tipo Harley Davidson, que é aquela comunidade de motoqueiros, daquelas motos super grandes, aquelas pessoas que usam coletes de couro e franjas e tem todo um conceito por trás daquela comunidade. São comunidades que são menos visíveis, não é todo mundo que tem acesso a esse tipo de comunidade e fazer conteúdo para esse tipo de comunidade também fica mais difícil, porque é um conteúdo mais específico e as pessoas realmente gostam daquilo que está na comunidade, então você precisa ser muito assertivo na hora de conversar com esse público. Bom, o último C das mídias sociais é a inteligência coletiva. A inteligência coletiva é o crowdsourcing. Ele vai além da cocriação, não é você criar junto com o seu usuário. É mais do que isso, é um conhecimento coletivo para a empresa. Então é um momento em que o usuário, ele conversa com a empresa e ele acaba trazendo soluções para as empresas, trazendo ideias de produtos novos, é uma interação maior, ela faz parte do mundo por completo. A inteligência coletiva, na hora que a gente pensa no nosso gráfico de visibilidade e dificuldade, ela já está bastante invisível e ela é muito difícil. Então, se a empresa consegue criar isso, ela tem uma dificuldade grande, mas ela tem uma conexão com o seu usuário
muito forte. Então é interessante as empresas pensarem nesses 4 conceitos, então conteúdo, colaboração, comunidade e inteligência coletiva, na hora de montar as suas estratégias digitais. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho sobre esse viés do mundo digital. Fiquem ligados nos próximos vídeos e até a próxima. Um beijo!